Alô, amigos, nós estamos aqui no o nono YouTube. Será que vamos mais para frente ainda? Mas já chegamos no 9. Então, você já me conhece, Rui Martins, e vamos tentar contar para você mais algumas novidades antes desse, que dizem, perigoso ou, sabe-se lá, 7 de setembro. O lead deste vídeo é intolerância. Os brasileiros, que eram sempre gente boa, opa, aí, meu amigo, tá, agora viraram adeptos do ódio. Ficam enviando mensagens de ódio, ameaçando juiz do STF de morte mesmo, ameaçando este e aquele, querendo quebrar o Palácio da Justiça, o Congresso, querendo fazer confusão na rua, acabar com a democracia, criar um golpe. O que é isso? O que houve? O que houve com o Brasil? Intolerância. Então esse é o tema. Vamos lá? Há cerca de 10 anos, nossa brilhante colega Eliane Brum comentou na revista Época como ia ficando difícil ser ateu ou ateia no Brasil com o rápido crescimento das seitas evangélicas e o surgimento da intolerância. É interessante essa análise, que é sociológica também. O que está havendo no Brasil? O que está fazendo o Brasil mudar? Muita gente tem pensado, tem havido comentários políticos, econômicos, tudo, mas há um ângulo que eu gostaria de chamar a atenção, que eu conheço especialmente. É esse ângulo da intolerância religiosa se refletindo no comportamento das pessoas, na sociedade brasileira, não só no convívio, mas também na música, na poesia, no teatro, no cinema. Há alguma coisa que está indo mal, e isso pode ser grave. Não? Mudanças e transformações profundas que estão ocorrendo na vida cotidiana da sociedade brasileira. Isso eu li há 10 anos. E agora, que passou uma década, essas mudanças e transformações se acentuaram e foram o suficiente para contribuir ao surgimento de algo mais forte, o discurso do ódio. Talvez alguns de meus leitores mais assíduos, leitores e pessoas que veem os vídeos, não se esqueçam, eu digo leitores porque eu escrevo no Observatório da Imprensa, no blog Náufrago da Utopia, no jornal Correio do Brasil. Então, é por isso que eu me referi a leitores. Espero que muitos desses leitores estejam também vendo os YouTubes. Talvez esses leitores possam considerar exagerada a minha frequência do tratamento desse fenômeno religioso, agora também político, mas já exigindo um sério estudo sociológico. Há, porém, uma razão importante: a mutação das denominações evangélicas tradicionais vindas do protestantismo, originado na Reforma de Lutero e de Calvino, nos atuais movimentos e seitas populistas que vicejam não só no Brasil, mas na América Latina e na África. Antes de haver os evangélicos, os que seguiam Lutero, Calvino e que não eram católicos, eram chamados protestantes. Eles eram 5%, não chegava nem a 10%. E, de repente, se transformaram em evangélicos. Ou seja, aquela receita protestante se transformou numa coisa populista. Os pastores protestantes faziam escola de teologia. Os pastores evangélicos vendiam barbatana para colarinho na Praça da Sé. E descobriram que, fazendo assim,
o pessoal era melhor do que vender barbatana, era mais fácil vender o evangelho do que vender barbatana. No fundo é isso, hein? Uma rápida visão da reforma 500 anos atrás mostra ter sido uma reação contra a mercantilização da fé, pela venda das indulgências, contra o controle e monopólio da fé exercidos pela Igreja e em favor da liberdade da livre interpretação da Bíblia. As pessoas podiam interpretar sem ser o padre, provocando as traduções do latim na língua dos países em que viviam. No caso, na Alemanha, primeira tradução na Alemanha, depois foi traduzindo francês e tal, português. E o surgimento da imprensa para imprimir a Bíblia, porque todo mundo queria ler, como agora. O passo seguinte dessa transformação que ocorreu foi o humanismo. Um absurdo, né? Uma época que foi aberta, o caminho foi aberto pela reforma e que hoje no Brasil é justamente a entrada na Idade Média. Como é que aconteceu isso? O fundamentalismo, o conservadorismo das seitas evangélicas, a ênfase dada à contribuição do dízimo, mas a crença numa ligação direta da fé com o sucesso econômico, na chamada teologia da prosperidade, deformaram totalmente os princípios criadores da reforma, numa adaptação da reforma ao capitalismo econômico norte-americano. Enquanto Tetzel era o padre lá da época de Lutero que gritava: cada vez que cai uma moeda aqui no cofre é uma alma que sai do purgatório. Quando ele fazia isso, provocando a compra de indulgências, que eram papéis para sair do purgatório, assinados pelo Papa, provocando a revolta de Lutero, os pastores evangélicos, criadores de 1001 seitas que competem na busca de mais crentes, também fazem a mesma coisa. Prometem o céu e a vida eterna às pessoas pobres, nas favelas, sem dar um recibo que seja garantido a esses pobres seguidores, que vão morrer pensando que depois de mortos vão para o céu, porque o pastor garantiu. Coitadinhos. Tudo isso poderia ser uma questão de opção religiosa, e cada cidadão tem direito a optar por uma crença ou nenhuma. Não fosse a atual realidade brasileira, na qual os evangélicos, no seu todo, se converteram num importante grupo de pressão política, extremamente reacionário, com o objetivo de eleger o presidente e de constituir bancadas parlamentares destinadas a impedir a aprovação de projetos ou reformas contrários aos dogmas da fé por eles defendidos. Fora isso, a privatização de escolas, a privatização do serviço de saúde, a privatização da aposentadoria, tudo isso, ser ou não religioso, não tem nada de ilegal. Faz parte do conceito de democracia. O direito à representatividade no executivo, no legislativo e no judiciário de todos os grupos pertencentes à população. Na época das eleições, esses grupos procuram eleger seus representantes e, se forem majoritários, poderão efetuar e efetivar as reformas que julgarem suficientes e necessárias. Mas é também próprio da democracia haver, assim que terminam as eleições, uma diversidade, uma pluralidade suficientes para se evitar a dominância de um grupo político, econômico ou religioso sobre toda a população. Entretanto, essa representatividade de todos e de cada grupo no governo pode ser quebrada no caso de se instaurar uma ditadura, logo depois de se provocar um golpe. E é isso que Bolsonaro tem feito, incitar um golpe para impor uma ditadura. Ora, as recentes e constantes ameaças golpistas proferidas pelo presidente Bolsonaro
contam principalmente com o apoio de atividades e setores econômicos do país, como o agronegócio, pecuaristas, plantadores, garimpeiros, para citar só alguns. Todos estão conclamando seus membros, participantes e o povo em geral para as manifestações do 7 de setembro. Ao que parece, não só em São Paulo e Brasília, mas em todo o país, em todas as cidades brasileiras. Nas redes sociais que circulam na internet, as ameaças incluem greves, bloqueio de estradas, bloqueio de transportes, paralisação de diversas atividades por diversos dias. Vão acampar em Brasília e correm rumores pelas fake news que será até domingo. Me imaginou? Em síntese, o objetivo é criar o caos no Brasil, que só será evitado se os objetivos visados, isso inclui as sedes do Congresso e do STF, forem protegidos por forças policiais ou militares. As notícias parecem desencontradas no que se refere à fidelidade das polícias militares. Ficou faltando citar os evangélicos, não é? Embora o Brasil seja um país laico, no qual as religiões devam se manter distantes da política, os líderes evangélicos não se escondem e apelam nas redes sociais aos seus fiéis a participarem das manifestações pacíficas de São Paulo e Brasília. Muitos pastores utilizam o púlpito de suas igrejas para pedirem aos fiéis participarem das manifestações do 7 de setembro, incitando-os a irem de qualquer forma, pegar esses ônibus que estão sendo arrumados para levar todo esse pessoal para Brasília. Entre eles, o pastor Cláudio Duarte, da Igreja Evangélica Projeto Recomeçar, que no YouTube, circulando pela internet, coloca praticamente como uma questão de honra para o evangélico, para o seguidor do evangelho, para o crente, uma questão de honra participar das manifestações do 7 de setembro contra o STF, pela liberdade, dizem eles, e em protesto também contra a prisão de um bandido chamado Roberto Jefferson. E pior que isso, alerta seus fiéis que estamos à beira de uma guerra civil. O Celso Lungaretti, que edita o Náufrago da Utopia, fez uma bela imagem, porque ao transcrever o meu artigo sobre isso, ele colocou: Cristo dizia, meu reino não é deste mundo. Mas o pastor Cláudio Duarte ameaça com uma guerra civil. Ora, o alerta deveria ser outro. A maioria dos pastores evangélicos é bolsonarista e, apesar do programa eleitoral de Bolsonaro e destes seus anos de governo não poderem ser chamados de cristãos, vejam aí, está tudo aumentando. O Brasil está indo para o buraco. E esse cara é cristão. Continuam fiéis ao mito Messias. Para eles, o Brasil vive o risco de virar uma Venezuela e Argentina. Os fake news garantiram se criar na cabeça das pessoas simples ou idiotas essa ideia de que o Brasil vai virar uma Venezuela ou Argentina. Da mesma maneira, muitas igrejas evangélicas, em retribuição por terem diversos pastores evangélicos no governo, tornaram-se defensoras do governo Bolsonaro. Não importa se ele seja cristão ou não, participando direta ou indiretamente da campanha contra o STF, sem condenar o discurso golpista do presidente Bolsonaro. Sabendo-se que as igrejas evangélicas reúnem seus fiéis fanáticos, todos os domingos e quartas-feiras, pode-se avaliar o alcance de suas influências junto aos seus membros seguidores, fora as pregações nas redes sociais e YouTube. Portanto, os comentários de nossa brilhante colega Eliane Brum, que eu citei lá no começo, e que alguns estão relendo e que estão vendo que são atuais, estão na mesma direção
de um projetado artigo que eu, em YouTube, pretendo escrever sobre a recolonização do nosso Brasil pelos evangélicos. É isso aí, meus queridos. Agora, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar, curtir e de marcar, se registrar, para que recebam automaticamente o próximo vídeo que saia. É isso. Grande abraço, Rui Martins.